Precisamente este é o último Conselho Superior do ano, o último também de Marisa Matias este ano. Bom dia, Marisa. Bom dia. Vamos fazer um balanço do que nos deixou 2014. Que temas e que factos destaca? Bom dia, Luís. Bem, há sempre aquela frase célebre do futebol, eu acho que foi o João Pinto, o ex-jogador do Futebol Clube do Porto, que dizia que prognósticos só no final do jogo. Eu agora estou mais em condições de fazer os prognósticos para 2014 do que estava no início. Acho que foi um ano intenso, com muitas coisas previsíveis, outras não tanto. Eu acho que em Portugal, infelizmente, foi mais previsível do que aquilo que nos foi anunciado. E este era o ano em que, teoricamente, a Troika abandonaria o país. Aliás, foi essa a grande novidade antes das eleições europeias, era que a Troika estava a ir embora, que recuperaríamos a nossa soberania. Pois bem, não foram embora, aliás, quando muito aqueles três senhores não voltaram a Portugal, mas quanto ao resto não demos por nada, na verdade a austeridade continuou, percebemos que a austeridade mata, várias organizações internacionais como a OCDE, a ONU, ou as estatísticas oficiais, mas sobretudo, e que é mais importante aqui, as vidas dos portugueses e das portuguesas estão aí para mostrar como continuaram com doses de austeridade e como de facto está a provocar uma situação de tragédia social em Portugal enorme e que isto não está a ser corrigido. E, portanto, a única diferença, sinceramente, provavelmente terá sido a poupança nas viagens dos três senhores que não voltaram, mas que eles continuam a mandar no Conselho de Ministros, isso não temos nenhuma dúvida. Depois tivemos um ano muito cheio de casos de corrupção, os vistos gold, a questão dos submarinos, a comissão de inquérito. Teoricamente, o Governo dizia-nos que era um ano para confiar, para haver transparência, confiar nas instituições, no Governo, pois nada disso aconteceu. E em relação à comissão de inquérito dos submarinos, o que nós sabemos verdadeiramente é que os portugueses que receberam milhões pela corrupção nos submarinos, porque essa corrupção ficou provada em outros países, o que nós sabemos é que o nome deles ficou arquivado e, portanto, foi tudo o que tivemos direito, foi o arquivamento desse caso. Sabemos também que as vigarices da Tecnoforma continuam no segredo dos deuses e, portanto, transparência, acho que estamos conversados. Era o ano em que nos diziam que não ia mais um cêntimo para a banca e podíamos estar descansados. Temos aí a Comissão de Inquérito ao BES, temos o caso do BES para nos mostrar como isto foi mais uma previsão que não se cumpriu e que continuamos a pagar a crise da banca e continuamos a pagar os exageros de muitos e a concentração de riqueza de alguns com aquilo que tem sido tão difícil para a vida de todos. E eu diria que há uma outra nota relativamente a Portugal, aliás duas. Uma, este ano escolar. O ano escolar 2014, o início do ano escolar, só pode mesmo ficar para registro dos manuais de História. Os professores e o povo já demitiram o ministro Crato, mas parece que o primeiro-ministro se tem esquecido de avisá-lo. De facto, foi inacreditável o que se passou no início do ano escolar. E relativamente ao caminho, à senda das privatizações, tivemos a confirmação de que perdemos os estaleiros de Viana do Castelo e estamos ainda numa luta relativamente à TAP, que estava prevista para ser privatizada, ainda não foi, portanto ainda se pode tentar evitar esse roubo, embora se saiba que o Primeiro-Ministro, obviamente, está a fazer questão de dar esse último golpe antes de abandonar o governo. Eu acho que em Portugal houve muitas coisas, mas estas eu destacaria. E a nível internacional, penso que não podemos ficar imunes àquilo que se está a passar, a instrumentalização que se fez na Ucrânia, a crise que ainda se vive, quer pela União Europeia, quer pela Rússia, o alastramento da crise à Rússia, o massacre de Gaza marcará o ano 2014, a emergência do ISIS e do suposto Estado Islâmico e dos terroristas supostamente religiosos e que de religioso não têm rigorosamente nada, são também dados que não estão previstos marcar o ano e que estarão aí para marcar o ano 2015, seguramente. E mesmo agora no final do ano tivemos esta novidade de restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba, um bloqueio que não devia existir há 50 anos. Vamos ver o que é que o Senado norte-americano vai fazer relativamente a isso, mas a reabertura das relações penso que já é muito positiva. E para terminar, Luís, como vemos, afinal de contas, não foi assim muito contrário àquilo que infelizmente poderíamos prever em Portugal. Portanto, o que eu desejava mesmo era que para 2015 fosse tudo muito imprevisível. Nós vimos, por exemplo, coisas a acontecer em termos de movimentações sociais e populares importantes aqui aí ao lado, em Espanha. Tivemos o que chama o fenómeno do Podemos, não é um fenómeno. O fenómeno é que Rajoy ainda esteja no governo. É de facto uma força nova que vai mudar completamente o cenário político em Espanha. Temos milhões de pessoas a manifestar-se contra o Tratado Transatlântico, embora em Portugal
ainda não haja muita manifestação em relação a isso. Greves gerais em Itália e na Bélgica, como hoje, por exemplo, com 1/10 da austeridade e populações que se mobilizam, que não saem da rua, 1/10 da austeridade que tivemos em Portugal e se mobilizam contra estas políticas. Portanto, eu gostava mesmo que 2015 fosse muito imprevisível, que houvesse uma volta grande. Gostava de ver em 2015 visitas de Estado oficiais do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras e do presidente do governo espanhol Pablo Iglesias, porque isso poderia querer dizer que não temos que estar sempre a ser governados pelos mesmos, que a vontade das pessoas conta mesmo. E, dito isto, desejo obviamente boas festas a todos aí, a todos e a todas que nos estão a ouvir, e espero que 2015 seja um ano de uma felicidade imprevisível para todos, porque já estamos fartos deste caminho. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião no próximo ano. Bom dia e boas festas. Bom dia, obrigada.